A Bíblia, como a principal fonte de orientação espiritual para milhões de pessoas ao redor do mundo, frequentemente destaca o poder das palavras e o impacto que elas podem ter em nossas vidas e na vida dos outros. Desde o Antigo até o Novo Testamento, o controle da língua é consistentemente apresentado como um sinal de sabedoria e maturidade espiritual. No livro de Provérbios, por exemplo, encontramos uma abundância de ensinamentos sobre como as palavras podem ser uma força tanto para o bem quanto para o mal. Entre as muitas lições contidas nesse livro, destacam-se os conselhos do rei Salomão, considerado o homem mais sábio de toda a história, que nos adverte sobre o perigo das palavras mal utilizadas. Em Provérbios 21:23, Salomão declara: "Quem guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias." Este versículo, simples em sua formulação, reflete uma verdade profunda. As palavras possuem o poder de criar ou destruir, de edificar ou derrubar. Assim como sementes lançadas no solo, as palavras possuem o potencial de crescer e dar frutos. Contudo, esses frutos podem ser bons ou ruins, dependendo da qualidade das sementes plantadas e do cuidado com que são nutridas. Quando utilizamos a língua de maneira imprudente, podemos semear discórdia, causar feridas profundas nos outros e até mesmo nos colocar em situações perigosas. A Bíblia está repleta de exemplos que ilustram o poder das palavras e a importância de usá-las com sabedoria. Um desses exemplos é encontrado na história de José, filho de Jacó, no livro de Gênesis. José, ainda jovem, foi agraciado por Deus com sonhos proféticos que indicavam que ele um dia seria colocado em uma posição de grande autoridade. No entanto, ao compartilhar esses sonhos com seus irmãos, José despertou neles uma inveja ardente. Essa inveja levou seus irmãos a conspirarem contra ele, resultando em sua venda como escravo. A história de José nos ensina sobre o perigo de revelar os planos que Deus tem para nós antes do tempo certo. Nem todos ao nosso redor possuem as melhores intenções. Muitas vezes, aqueles que deveriam nos apoiar podem se transformar em nossos maiores inimigos quando o ciúme e a inveja envenenam seus corações. No contexto da caminhada cristã, o silêncio é frequentemente visto como uma forma de proteção espiritual. Vivemos em um mundo onde as redes sociais incentivam a constante exposição de nossas vidas, fazendo com que compartilhar tudo o que pensamos e sentimos pareça natural. No entanto, manter o silêncio sobre certas áreas de nossas vidas pode ser a chave para preservar nossa paz e segurança espiritual. Compartilhar em excesso pode atrair a atenção indesejada do inimigo, que está sempre à espreita, buscando brechas para nos atacar. Salomão, novamente, nos oferece um conselho valioso em Provérbios 29:11. O tolo dá vazão completa à sua ira, mas o sábio mantém a calma e controla-se. Este versículo nos lembra que nem tudo o que sentimos ou experimentamos deve ser compartilhado. Existem momentos em que é melhor guardar as bênçãos e os planos de Deus em nossos corações, meditando sobre eles e permitindo que o Senhor os revele no tempo certo. Para proteger nossa vida espiritual e os planos que Deus tem para nós, é essencial que mantenhamos o sigilo em 4 áreas principais: nossas vitórias, nossos sonhos e planos, nossa vida familiar e nossas experiências espirituais. Cada uma dessas áreas é sagrada e, ao revelá-las prematuramente, podemos nos expor a perigos desnecessários. As vitórias que Deus nos concede são presentes preciosos que devem ser guardados com zelo. Quando recebemos uma bênção, seja na vida profissional, pessoal ou espiritual, nossa primeira reação pode ser compartilhar a novidade com todos ao nosso redor. Contudo, é crucial discernir se o Espírito Santo nos orienta a dar testemunho naquele momento, ou se é melhor manter a bênção em segredo. Compartilhar nossas vitórias de forma precoce pode nos expor à inveja e ao ataque do inimigo, além de causar mágoa em outras pessoas que ainda estão esperando por suas próprias bênçãos. O exemplo de Saul, que foi ungido em segredo por Samuel, ilustra como certas bênçãos devem ser mantidas em sigilo até o momento certo. Além disso, ao compartilhar vitórias prematuramente, podemos nos tornar alvos de ataques espirituais. O inimigo, ao perceber as bênçãos que Deus derramou sobre nós, pode tentar nos atacar para frustrar os planos de Deus em nossas vidas. Por isso, é vital que sejamos prudentes e cuidadosos ao falar sobre as vitórias que Deus nos concede. Os sonhos e planos que Deus coloca em nossos corações são preciosos e requerem proteção, especialmente durante seus estágios iniciais.
Assim como um bebê em desenvolvimento no útero precisa de cuidados especiais antes de nascer, nossos sonhos precisam ser nutridos e protegidos até que estejam prontos para serem revelados ao mundo. Revelar esses planos prematuramente pode atrair a atenção indesejada do inimigo, que pode usar pessoas para nos desencorajar ou frustrar nossos planos. Em muitos casos, as pessoas ao nosso redor podem não compreender a visão que Deus nos deu e, por isso, podem tentar nos desanimar ou até mesmo nos desviar do caminho que o Senhor traçou para nós. É por isso que a Bíblia nos ensina a sermos cautelosos e a mantermos nossos planos sob controle até que Deus nos guie a revelá-los. A história de José é novamente relevante aqui. Seus sonhos eram revelações divinas, mas ao compartilhá-los com seus irmãos, ele acabou provocando uma reação de inveja e ódio. Esse exemplo nos ensina que nem todos ao nosso redor estão prontos para aceitar ou entender os planos de Deus para nós. Devemos, portanto, ser prudentes ao compartilhar nossos sonhos, esperando pelo momento certo para revelá-los. A família é uma das áreas mais sensíveis de nossas vidas e, por isso, deve ser protegida de olhos e ouvidos indiscretos. Os desafios que enfrentamos em nossos lares, sejam eles relacionados ao casamento, à criação dos filhos ou às finanças, são questões privadas que não devem ser expostas ao público. Ao compartilhar esses problemas com outras pessoas, especialmente aquelas que não têm um compromisso genuíno com nosso bem-estar, corremos o risco de transformar situações privadas em fofocas que podem destruir a paz e a harmonia de nossa família. Além disso, nem todos os líderes espirituais são confiáveis. Alguns podem usar as informações que lhes são confiadas para ganho próprio ou para manipular a situação em seu favor. Na história bíblica de Noé, vemos a importância de proteger a honra da família. Após o dilúvio, Noé plantou uma vinha, fez vinho e acabou se embriagando. Um de seus filhos, Cão, ao ver a nudez de seu pai, saiu para contar aos seus irmãos, em vez de proteger sua dignidade. Em contraste, Sem e Jafé, os outros filhos de Noé, tomaram um manto, o colocaram sobre os ombros e andaram de costas para cobrir a nudez do pai, sem olhar para ele. Este ato de proteção à dignidade de Noé demonstra a importância de resguardar a honra da família e não expor suas vulnerabilidades desnecessariamente. As experiências espirituais que temos com Deus são momentos sagrados que devem ser tratados com reverência. Se Deus nos revela algo, é porque Ele deseja que guardemos isso em nossos corações ou que compartilhemos apenas no momento certo e com as pessoas certas. Expor essas experiências precocemente pode causar descrença ou até mesmo atrair o ataque do inimigo. A Bíblia nos dá exemplos claros de pessoas que foram instruídas a manter certas revelações em segredo. Maria, a mãe de Jesus, guardou em seu coração a visita do anjo Gabriel e o anúncio de que ela seria a mãe do Salvador. Ela sabia que revelar esse segredo antes da hora poderia colocar em risco o plano divino. Da mesma forma, João, o apóstolo, foi instruído a não escrever sobre os trovões que ouviu em sua visão no Apocalipse, pois certas revelações eram para serem mantidas em segredo até o tempo determinado por Deus. O apóstolo Paulo também teve experiências extraordinárias, como menciona em 2 Coríntios 12, onde relata ter sido arrebatado ao terceiro céu e ouvido coisas inefáveis, que não eram lícitas a um homem falar. Essas experiências nos mostram que nem tudo o que Deus nos revela é para ser compartilhado. Algumas coisas são destinadas exclusivamente ao nosso crescimento espiritual ou para um propósito futuro que ainda não está claro. Revelar segredos espirituais pode ter consequências devastadoras. O inimigo está sempre à espreita, buscando oportunidades para atacar aqueles que Deus escolheu para uma missão especial. Quando compartilhamos revelações antes da hora, abrimos brechas para que o diabo e seus agentes usem essas informações contra nós. Além de guardar segredos espirituais, é essencial que os escolhidos de Deus desenvolvam discernimento para identificar as influências negativas em suas vidas. O inimigo não age apenas de forma direta. Ele frequentemente usa pessoas ao nosso redor para nos desviar do caminho que Deus planejou para nós. Uma das táticas mais comuns do inimigo é usar pessoas para nos encorajar a pecar ou a desviar do caminho de Deus. Essas pessoas podem parecer bem-intencionadas, mas suas palavras e ações nos incentivam a fazer o que é contrário à vontade de Deus.
Elas podem sugerir que não há problema em relaxar um pouco ou que um pequeno desvio não fará mal. No entanto, essas são as armadilhas que podem nos afastar de Deus gradualmente. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo nos adverte: "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes." Este versículo é um lembrete de que as influências ao nosso redor têm um impacto profundo em nossa vida espiritual. Se alguém em sua vida está constantemente tentando levá-lo a comprometer sua fé, é um sinal de que essa pessoa pode não ter sido enviada por Deus, mas sim pelo inimigo. O exemplo de Sansão é ilustrativo desse ponto. Sansão foi um dos juízes de Israel, dotado de uma força extraordinária, mas foi enganado por Dalila, que o seduziu e, por meio de conversa persuasiva, conseguiu descobrir o segredo de sua força. Dalila foi usada pelos filisteus, inimigos de Israel, para desviar Sansão do caminho de Deus, o que resultou na sua captura e perda de poder. Esse relato bíblico nos alerta sobre os perigos de más conversações e influências negativas em nossas vidas. Manipulação é uma forma poderosa de controle que o inimigo usa para desviar os filhos de Deus de seu propósito. Pessoas que tentam manipular suas decisões, emoções ou ações geralmente o fazem para benefício próprio, sem considerar sua vontade ou o plano de Deus para sua vida. Na Bíblia, Jezabel é um exemplo de alguém com um espírito manipulador. Ela manipulou seu marido, o rei Acabe, para fazer coisas que eram contrárias à vontade de Deus, incluindo a adoração a ídolos e a perseguição aos profetas de Deus. A manipulação é uma arma perigosa nas mãos do inimigo, e é crucial estar alerta para identificar e resistir a esse tipo de influência. O poder de manipulação de Jezabel foi tal que ela conseguiu fazer com que Acabe, o rei de Israel, se desviasse completamente dos caminhos de Deus, promovendo a idolatria em larga escala e perseguindo os verdadeiros profetas do Senhor. Seu exemplo é um alerta para todos os cristãos sobre o perigo da manipulação espiritual e a necessidade de discernimento para reconhecer essas influências malignas. O desencorajamento é uma ferramenta sutil, mas eficaz, usada pelo inimigo para enfraquecer a fé dos escolhidos de Deus. Pessoas que constantemente apontam os problemas em seus planos, que subestimam suas habilidades ou que o fazem duvidar de seu chamado, podem ser usadas pelo inimigo para minar sua confiança e fé. Em Números 13, vemos o relato dos espias enviados para explorar a Terra Prometida. 10 dos 12 espias voltaram com um relatório desencorajador, dizendo que a Terra era habitada por gigantes e que seria impossível conquistá-la. Esse desencorajamento levou toda uma geração a duvidar de Deus, e como resultado, eles vagaram no deserto por 40 anos. Este exemplo bíblico destaca como o desencorajamento pode ter consequências devastadoras para a fé e o propósito de Deus em nossas vidas. Quando permitimos que o desencorajamento tome conta de nossos corações, corremos o risco de nos afastar das promessas de Deus e perder as bênçãos que Ele preparou para nós. Discernir as influências ao nosso redor é vital para a caminhada cristã. O Espírito Santo é quem nos capacita a discernir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira. Ele nos guia para que possamos reconhecer quando alguém está sendo usado pelo inimigo para nos desviar do caminho de Deus. Em 1 João 4:1, somos instruídos a não crer em todo espírito, mas provar os espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Este versículo nos alerta sobre a necessidade constante de discernimento espiritual, pois nem todos que se aproximam de nós o fazem com intenções puras. É essencial que, ao longo de nossa jornada espiritual, estejamos atentos e em constante oração, pedindo a Deus que nos conceda sabedoria e discernimento para identificar aqueles que podem estar sendo usados pelo inimigo para nos desviar de nossa caminhada com Deus. O coração, nas Escrituras, é frequentemente descrito como o centro das emoções, desejos e decisões. Em Provérbios 4:23, Salomão nos aconselha: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração significa proteger nossos pensamentos, emoções e intenções contra as influências negativas que podem nos desviar do caminho de Deus. Esta proteção não é apenas uma questão de defesa contra ataques externos, mas também de manter a pureza e a integridade interior que nos mantém alinhados com a vontade divina.
Guardar o coração também implica ser seletivo sobre com quem compartilhamos nossos segredos e planos. Isso não significa viver em desconfiança constante, mas sim ser sábio e prudente, buscando sempre a orientação de Deus antes de abrir nosso coração para os outros. A Bíblia nos mostra repetidamente que a proteção do coração é crucial para uma vida espiritual saudável. Quando não guardamos nosso coração, podemos nos tornar vulneráveis a emoções e pensamentos que não refletem a vontade de Deus, o que pode nos conduzir a decisões erradas e, eventualmente, nos afastar do caminho que Ele planejou para nós. O silêncio, muitas vezes subestimado, é uma virtude profundamente poderosa. Em um mundo que valoriza a comunicação constante e a exposição de nossas vidas em redes sociais, o silêncio se torna uma prática cada vez mais rara. No entanto, a sabedoria do silêncio nos protege de revelar segredos prematuramente, de cair nas armadilhas do inimigo e de nos expor desnecessariamente ao perigo. O silêncio permite que Deus trabalhe em nossas vidas sem interferência externa e nos dá tempo para discernir sua vontade e direção. Jesus, durante seu ministério na terra, frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e estar em silêncio diante de Deus. Esses momentos de silêncio e reflexão eram essenciais para sua missão e nos ensinam a importância de buscar momentos de quietude em nossas próprias vidas. No silêncio, somos capazes de ouvir a voz de Deus com mais clareza, de meditar em sua palavra e de alinhar nossos corações com o seu. Além disso, o silêncio nos ajuda a evitar palavras precipitadas que podem causar mal-entendidos ou prejudicar nosso testemunho cristão. Em Tiago 1:19, somos instruídos a ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Este versículo enfatiza a importância de ouvir antes de falar, um princípio que é profundamente enraizado na sabedoria do silêncio. Por fim, confiar em Deus para revelar o tempo certo de compartilhar nossos segredos, vitórias e planos é crucial. Deus, que conhece o fim desde o princípio, sabe quando é seguro e apropriado divulgar certas informações. Quando confiamos em sua sabedoria e aguardamos suas direções, evitamos muitos problemas e nos mantemos sob sua proteção. Isaías 40:31 nos lembra: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Esperar no Senhor inclui confiar que Ele revelará o tempo certo para todas as coisas, incluindo quando devemos falar e quando devemos permanecer em silêncio. Este princípio é fundamental para uma vida cristã equilibrada e protegida, pois nos mantém alinhados com o tempo e os propósitos de Deus. Para aprofundar ainda mais nossa compreensão sobre o poder das palavras e do silêncio, é útil explorar como esses conceitos se manifestam em diferentes aspectos da vida cristã. A palavra de Deus não apenas nos orienta a respeito do uso correto da fala, mas também revela como o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação espiritual e o fortalecimento da fé. A palavra de Deus é descrita na Bíblia como viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Ela é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração, expondo o que está oculto e trazendo à luz o que precisa ser corrigido. Este poder transformador da palavra de Deus é central para a vida cristã, pois é por meio dela que somos guiados, corrigidos e edificados. Além de nos instruir sobre o uso prudente da língua, a Bíblia nos ensina que as palavras que proferimos têm um impacto profundo, tanto sobre nós mesmos quanto sobre os outros. Em Provérbios 18:21, lemos que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Este versículo nos alerta sobre a responsabilidade que temos ao falar, pois nossas palavras podem trazer vida ou morte, bênção ou maldição. Por meio da palavra, somos chamados a edificar os outros, a trazer conforto, encorajamento e direção. Paulo, em sua carta aos Efésios, nos instrui a que nossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Efésios 4:29. Esse cuidado com as palavras reflete o desejo de Deus de que nossa fala seja um reflexo de sua graça e amor. Enquanto a palavra falada tem seu poder, o silêncio abre espaço para a escuta profunda de Deus. Na agitação do mundo moderno, o silêncio é um bem raro,
mas essencial para o crescimento espiritual. No silêncio, podemos nos desconectar das distrações ao nosso redor e focar nossa atenção totalmente em Deus. O Salmo 46:10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Este convite ao silêncio não é apenas uma pausa para descansar, mas um chamado para reconhecer a soberania de Deus em meio às circunstâncias. Quando nos aquietamos diante de Deus, abrimos nossos corações para receber sua paz, orientação e conforto. A prática do silêncio também nos ensina a depender mais de Deus e menos de nossas próprias palavras e ações. Em situações de conflito ou incerteza, o silêncio nos dá a oportunidade de buscar a direção de Deus antes de responder ou agir precipitadamente. Este tipo de silêncio não é uma ausência de ação, mas uma ação deliberada de esperar em Deus, confiando que Ele nos guiará no momento certo. Jesus é o exemplo supremo de como e quando usar o silêncio. Durante sua prisão e julgamento, Jesus escolheu permanecer em silêncio diante de muitas acusações. Em Isaías 53:7, o profeta havia predito: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Este silêncio de Jesus não foi um sinal de fraqueza, mas de força e submissão ao plano de Deus. Ele sabia que a sua hora havia chegado e que o propósito de sua vinda à terra estava se cumprindo. Ao escolher o silêncio, Jesus demonstrou confiança total em Deus, sabendo que o Pai estava no controle de tudo. O exemplo de Jesus nos ensina que, em momentos de provação ou injustiça, o silêncio pode ser um ato de fé e de submissão à vontade de Deus. Em vez de lutar para nos justificarmos ou nos defendermos com palavras, podemos confiar que Deus é nosso defensor e que, no tempo certo, Ele trará à luz a verdade. Salomão, conhecido por sua grande sabedoria, frequentemente nos aconselha sobre o uso prudente das palavras e o valor do silêncio. Em Eclesiastes 3:7, ele escreve que há tempo de estar calado e tempo de falar. Este versículo encapsula a sabedoria de saber quando usar nossas palavras e quando optar pelo silêncio. A sabedoria de Salomão nos ensina que o discernimento para saber quando falar e quando silenciar é um dos aspectos mais importantes da vida espiritual. Falar no momento certo pode trazer cura, orientação e edificação, enquanto o silêncio no momento certo pode evitar conflitos, proteger segredos e preservar a paz. Salomão também destaca que o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 13:3. Este conselho é especialmente relevante em um mundo onde as palavras são frequentemente usadas de forma descuidada. O autocontrole na fala é um sinal de maturidade espiritual e um meio de evitar problemas desnecessários. Integrar o poder das palavras e a sabedoria do silêncio em nossa vida diária requer prática constante e uma dependência contínua de Deus. Como seres humanos, naturalmente tendemos a falar e agir impulsivamente, especialmente em situações de estresse ou emoção. No entanto, ao cultivar uma vida de oração e meditação na palavra de Deus, podemos desenvolver a disciplina necessária para controlar nossa língua e escolher o silêncio quando apropriado. A oração é uma ferramenta poderosa para pedir a Deus que nos ajude a controlar nossas palavras e a discernir quando devemos falar e quando devemos permanecer em silêncio. Em Tiago 1:5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus, que dá generosamente a todos sem reprovações. Esta sabedoria é crucial para vivermos de maneira que honra a Deus, especialmente no uso de nossas palavras. Em conclusão, a Bíblia nos ensina que tanto as palavras quanto o silêncio têm um poder tremendo e que ambos devem ser usados com sabedoria. As palavras podem edificar ou destruir, trazer vida ou morte, dependendo de como as usamos. O silêncio, por sua vez, pode ser uma proteção espiritual, uma forma de aguardar o tempo certo de Deus e uma maneira de nos aproximarmos mais dele. Ao aplicar esses princípios em nossa vida, podemos evitar muitos dos problemas que surgem do uso imprudente das palavras e viver uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. Que possamos, como Jesus, saber quando falar e quando permanecer em silêncio, e que nossas palavras sejam sempre um reflexo da graça e do amor de Deus.
Que o Senhor nos conceda sabedoria para falar e sabedoria para silenciar, discernimento para escolher as palavras certas e paciência para esperar o momento certo. Assim, viveremos de maneira que nossas palavras e nosso silêncio glorifiquem a Deus e edifiquem aqueles ao nosso redor.